Oi, boa noite! Começamos mais um Vista Fina aqui na UB Play. Hoje, segunda-feira, a primeira segunda-feira da Quaresma. Olha quem tá comigo? Padre Emílio, da Igreja São Judas Tadeu. E óbvio que a gente vai falar sobre Quaresma. Padre Emílio, seja muito bem-vindo. Obrigado por dedicar tempo da sua agenda para estar aqui comigo hoje e com o nosso público, com esse tema que tem tanta coisa por aí. Muito boa noite. Muito obrigado, Sabrina. É uma alegria a gente estar aqui e poder, de alguma forma, tentar contribuir, né, para o crescimento espiritual, né, dos nossos telespectadores, né? Padre, eu vou começar já no ponto. A gente saiu aí de um período bastante festivo, é Natal, janeiro, verão, férias, emenda carnaval, e pá, quarta-feira de cinzas, entramos no período de Quaresma, muitos mitos em torno da Quaresma, um período de tristeza, de reclusão, de abstinência, de jejum, muito conteúdo nas redes sociais falando sobre Quaresma, o que fazer ou não fazer, mas eu queria muito que o senhor nos ensinasse hoje, de fato, o que representa a Quaresma, o que é a Quaresma, para a gente poder tentar viver ela de uma forma correta. Muito bem, então veja, o pano de fundo sobre o qual você tem que colocar a Quaresma, como qualquer outra atividade espiritual, qualquer outra ação da igreja, é aquilo que no Oriente é chamado divinização. Ou seja, tudo tem sentido ou deixa de ter sentido a partir do efeito que tem em me unir a Deus. O grande propósito da vida cristã é esse. São João Batista tem uma frase muito interessante, quando Jesus aparece em cena, São João Batista já estava em cena, e quando Jesus aparece, ele diz, agora eu tenho que diminuir para que ele possa crescer. O oposto da vaidade, o oposto do egocentrismo. Eu diminuo e ele cresce. E São Paulo, na carta aos Gálatas 2:20, ele diz, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o ponto culminante de toda a vida cristã. Tudo leva para isso, tudo aponta para isso. Se não levar, não faz sentido. É bobagem, joga fora. Então a Quaresma também está dentro dessa perspectiva de se entrar em comunhão, de se crescer em comunhão com Deus, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E como é que a igreja propõe isso? Existem diversos tempos do ano em que cada ano foca um período da vida de Jesus. É como se fosse assim, você coloca os pés sobre as pegadas de Cristo, você segue Ele e vai se tornando como Ele. É uma atitude externa que gera algo interno, gera uma comunhão interna da alma do fiel com o próprio Deus. E a Quaresma vem recordar então qual é o episódio da vida de Cristo que nós somos chamados a seguir os seus passos. Logo que Jesus começou o seu ministério, ele foi para o deserto. Ele ficou 40 dias no deserto. E o deserto, não sei se você já teve a oportunidade de estar num deserto, mas o deserto é um lugar incrivelmente silencioso. Não tem nada para te distrair, não tem uma florzinha para você apreciar, não tem uma árvore, não tem um gatinho, um cachorro, não tem um pássaro voando. Então, por isso ele simboliza o recolhimento. Porque você não tem o que olhar para fora, você olha para dentro. É verdade. Então, na tradição cristã, também existem vários chamados padres do deserto, que eram pessoas que iam até o deserto, literalmente, o deserto no Egito, e ficavam em oração, em meditação, em contemplação. Então, essa busca do silêncio, dessa autoanálise, digamos assim, de olhar para si mesmo, de ver quais são os sentimentos que habitam o meu coração, quais são as atitudes que eu tenho tido em relação às pessoas com quem eu convivo, quais são as palavras que têm saído da minha boca. Tudo isso faz parte dessa experiência do deserto. Só que é muito curioso que em hebraico, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrito, a palavra deserto se diz midbar.
E Midbar, ao pé da letra, traduzindo, é uma palavra composta, significa lugar da palavra. Dabar, em hebraico, é palavra. Midbar é o lugar da palavra. Ué, mas não era do silêncio? Exatamente. A palavra precisa do silêncio. O que acontece quando duas pessoas discutem? Por que uma discussão nunca resolve um problema e normalmente piora? Porque tem dois querendo falar e nenhum querendo ouvir. Por que o diálogo resolve as coisas? Porque no diálogo você está disposto a se expressar, mas também está disposto a se calar e ouvir o que o outro tem a dizer. A enxergar a perspectiva do outro. Como é que você está percebendo essa situação? Por que você está se sentindo assim? Então, esse é o elemento fundamental do deserto. É esse encontro entre palavra e silêncio, né? E o 40 tem um significado muito interessante, que é o seguinte: existem vários períodos, vários textos bíblicos que falam de 40 como um período que gera uma profunda transformação. Então, por exemplo, são 40 os anos que o povo de Israel atravessa o deserto para chegar na Terra Prometida. São 40 dias e 40 noites que chove para gerar o dilúvio. São os 40 dias que Jesus passa no deserto antes de começar a sua missão. E então o 40 simboliza um período de transformação, um período longo, um processo que no final gera uma transformação. Aí você pode se perguntar, mas por que 40? Por que esse período não é simbolizado pelo 30, ou pelo 50, ou pelo 80, ou pelo 100? Porque 40 é o número de semanas da gestação humana. Normalmente a gente pensa em gravidez como 9 meses, mas a gravidez humana ela é 280 dias. A DPP, chamada data provável de parto, ela é 280 dias. Então, 9 meses, né, 9 vezes 3, 27, dá 270. Agora, 280 dividido por 7, 40. Então, na nossa própria natureza está essa transformação, esse renascimento que acontece na gestação. Muito legal, padre. Já foi uma aula aqui. Esse foi só o primeiro bloco. A gente espera na sequência que a gente vai falar muito mais sobre Quaresma aqui. Eu te espero. Já voltamos. Até! Olha só, voltamos aqui. Não parei de falar com o padre aqui no intervalo, porque eu tô bem curiosa, né? Já tive uma aula aqui. Mas, padre, dentre tantas informações que a gente vê na internet sobre o período quaresmal, o que é adequado de se fazer na quaresma? Quais são os pilares da quaresma? A gente fala muito... e aqui vou colocar a minha situação, né? Eu aprendi com os meus avós que na quaresma tem que fazer jejum de carne vermelha. Então, na minha casa não comia carne quarta e sexta. De uns tempos pra cá, a gente vem falando que... Falando não, a gente vem escutando, lendo nas redes sociais, enfim, que o jejum de comida não é tão importante assim. E alguns recortes na rede social, nessa última semana, colocam a mensagem do Papa em relação à Quaresma de 2026, que é importante fazer jejum de palavras que agridem o próximo. Então, como entender todos esses contextos e tentar viver uma Quaresma de forma adequada? Então, basicamente, os 3 exercícios espirituais, digamos assim, são a oração, o jejum e a esmola. Eu costumo dizer o seguinte: a Quaresma começou com a quarta-feira de cinzas. O que é cinza? É o produto da combustão. Quando você coloca fogo em alguma coisa, o que sobra é cinza. Então, o que significa ele receber a cinza na testa? Significa dizer que eu reconheço que eu tenho coisas dentro de mim que precisam ser queimadas. Eu tenho talvez soberba, talvez inveja, talvez arrogância, talvez ganância, talvez preguiça, talvez ódio, rancor. Eu tenho sentimentos, eu tenho coisas dentro de mim que precisam ser consumidas pelo fogo do Espírito Santo. Uma das imagens do Espírito Santo é o fogo que consome. E o Espírito Santo taca fogo, mas nós temos que colocar lenha nessa fogueira. E a lenha é a oração, o jejum e a esmola.
Então, são práticas penitenciais que se unem à ação de Deus, porque na fé cristã é sempre uma ação conjunta. É Deus e o ser humano. Não é Deus que faz tudo, tem algo que cabe a nós. Sim. E também não somos nós que fazemos tudo, nós precisamos do auxílio da graça de Deus. É uma ação conjunta. Então, essas coisas que vão alimentando essa fogueira, que vai queimando aquilo que precisa ser queimado dentro de nós. A oração, obviamente, é a conversa com Deus, né? O ouvir a palavra de Deus, o expressar o que nós sentimos. A esmola, no sentido de auxílio aos mais pobres, tanto a pessoas, a famílias ou a instituições que cuidam de crianças, de idosos, de pessoas necessitadas, né? Tem várias formas de se fazer isso. E o jejum. Você falou da mensagem do Papa. Por acaso, eu trouxe ela aqui. Eu imprimi ela, que eu achei muito bonita essa mensagem. Eu aconselho todo mundo a ler. Você encontra facilmente na internet. Qualquer coisa, vai no site do Vaticano, vatican.va, que lá tem a fonte mais confiável. Então, o Papa diz assim: a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho da conversão. Insubstituível, quer dizer, não dá para dizer eu não preciso disso porque eu faço aquilo. É verdade, porém, que depois ele diz: a abstinência convido a uma abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Né? Incluir essa abstinência de palavras. Não é substituir, o jejum do alimento pelo jejum de palavras, né, padre? É acrescentar, é colocar em sintonia. Porque qual é a questão do jejum? O jejum, ele te dá controle sobre o apetite. Você está com fome, tua barriga está roncando. Teu estômago está dizendo, me dá de comer, eu estou com fome. Você diz, calma, agora não. É um autocontrole? É um autocontrole. Eu sempre digo o seguinte, o que um pai e uma mãe precisa fazer para estragar a educação dos seus filhos? Não é fazer todas as suas vontades? Sim. Né? Claro que, de um modo geral, os pais sempre gostam de fazer a vontade dos filhos, mas eles sabem que tem alguns momentos que ele vai ter que dizer não. E não é não. Ponto. Chora, faz rena, faça o que quiser. Não é não. Não pode ceder, senão você perde a autoridade. E o jejum é você fazer isso consigo mesmo. Então eu digo, claro, o jejum que a igreja propõe não é não comer nada. É fazer uma refeição completa no dia e 2 lanches leves em outros momentos. Você pode escolher se você quer tomar um café da manhã bem nutritivo, ou prefere almoçar normalmente, ou prefere jantar normalmente. E nos outros 2 momentos você come uma coisa leve, né? Mas tem que sentir. Se você não ficar com fome, se não roncar o estômago, não valeu. Porque é aí que você se treina, é aí que você se domina. E, padre, antes da gente começar o programa, a gente estava conversando aqui, o senhor me falou uma coisa que eu gostei muito. Se eu consigo dominar o meu apetite, se eu consigo dominar a minha fome, eu consigo dominar qualquer outro desejo. Isso. Porque a fome é o maior apetite que nós temos. É instintivo, né? Instintivo. Quando você está com fome, você não pensa nas outras coisas. Quando a tua barriga ronca, né? vai ver a barriga ronca, você esquece tudo. Preciso de comida, preciso comer alguma coisa, estou com fome. É verdade. Então, se você consegue controlar aquilo, você já você não resolveu todo o problema, você ainda vai precisar de esforço em outras áreas, mas você já deu um passo gigantesco na direção do autodomínio. Perfeito, muito bom. Então a gente já sabe que na quaresma o jejum do alimento somado ao jejum de palavras pode nos trazer essa possibilidade de proximidade com Deus, né? Isso. Que é o objetivo da quaresma, é o objetivo né? final. 40 dias de preparação para receber Cristo, se aproximar de Cristo. Isso. Posso falar dessa forma? Pode. Dá para se expressar de muitas maneiras, essa é uma delas. Muito bem, muito bem. Gente, no terceiro bloco, vou puxar aqui com o padre algumas iniciativas para a quaresma, para a gente manter durante o ano também, né, padre? Sim, não adianta jejuar bonitinho na quaresma e depois, como dizem por aí, meter o louco. A gente já volta, até já.
terceiro bloco do Vista de hoje, um programa super interessante falando sobre a Quaresma, esse período tão especial dentro da Igreja Católica. Padre, para quem nunca viveu a Quaresma ou para quem já pratica a Quaresma há muito tempo, como alinhar o que a gente faz com o que deve ser feito? O que seria um cenário ideal do período quaresmal? Então, eu diria o seguinte, para quem quer começar, pegue leve. Pegue leve, não diga assim, eu vou passar a Quaresma inteira sem comer carne. Não, diga, eu não vou comer nas sextas. Ou eu vou passar... Porque o padre estava me explicando aqui, gente, eu achei bem interessante isso. Que na Bíblia diz pra gente abdicar da carne todas as sextas do ano. Não é exatamente da Bíblia, é uma norma da igreja. Norma da igreja. Norma da igreja, que dia de jejum é só a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. E também o jejum ele é a partir dos 18 até os 59. Quem tem menos de 18, até porque está ainda em fase de crescimento, então não deve jejuar. E quem tem mais de 60 também não precisa. Completou 60, está livre do jejum, digamos assim. Agora, a abstinência de carne, ela começa aos 14 e vai até o fim da vida. Porque daí não significa que você vai passar fome, você só substitui o alimento. Claro, desde que a pessoa também goste de carne. Se é um vegetariano, por exemplo, mas eu faço abstinência a vida inteira, né? Mas o que eu diria para quem está começando seria isso, começar aos poucos. Porque é melhor você fazer um propósito modesto e cumprir do que atirar lá em cima e ficar frustrado porque logo na primeira semana você não conseguiu. Ou, por exemplo, alguém que vai dizer assim, eu vou deixar de tomar refrigerante ou comer doce. Ou, por exemplo, o uso do celular, vou diminuir o tempo de tela. Isso é uma penitência importante em tempos atuais, né, para muitas reduzir pessoas. ali o tempo de tela. Claro, né? Se você disser assim, a Quaresma inteira eu não vou usar o celular, eu vou guardar ele na gaveta. Não vai dar certo. Dificilmente você vai conseguir. Né? Agora, se você disser assim, eu vou diminuir o tempo de tela, o próprio celular mostra, né? Sim, tem como limitar o tempo de uso. Exato. O meu Instagram, ele é limitado a 2 horas por dia. Que é bastante já. Se eu calcular o período que eu tô acordada, o período que eu tô trabalhando 2 horas, é bastante. Sim. Né? E assim, a gente tem que entender também que existem pessoas que trabalham com a rede social, realmente trabalham. Calma, você é uma situação. Mas para mim, por exemplo, eu não trabalho com o Instagram, não é minha fonte de renda, não tá diretamente atrelado à minha remuneração em si. Me ajuda, né? É uma vitrine hoje em dia. Mas eu limito a 2 horas por dia. E agora na Quaresma, confesso que ainda eu tô refletindo, tá, padre? Mas eu quero limitar para 1 hora ao dia. Para realmente eu conseguir me concentrar mais em outras coisas. Porque acontece, é a questão sempre da dosagem, da moderação. Né? Diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Verdade. Uma mesma coisa que se você toma, te faz bem, se você aumenta muito a dose, se você tomar uma cartela de comprimidos e analgésico, vai te fazer mal. Você jogar uma pitada de sal na comida, ela fica mais saborosa. Você jogar 1 quilo de sal no teu prato, você não consegue nem comer. Então, essa é a questão da moderação que você começa na Quaresma como um período de treinamento, mas que de alguma maneira tem que continuar depois. Perfeito, padre, aí que eu queria chegar. Eu até brinquei no bloco anterior, né? Tem pessoas que na Quaresma se tornam irreconhecíveis, né? Lembrando aqui de novo dos meus avós, né? Na Quaresma não pode ir no baile, que cria cauda, né? Então, na Quaresma, nossa, muda a pessoa, não usa roupa colorida, não faz isso, não faz aquilo. Mas depois parece que isso virou um crédito que pode correr mundo afora. Aí não adianta, É que nem, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, então ela vai dizer, eu vou cortar o doce. E aí depois eu me entupo de doce, mas a glicose vai lá em cima. Então o que acontece? A Quaresma é um tempo de mais concentração, digamos assim, de fazer um esforço maior. Mas que aquilo que você faz na Quaresma, você deve fazer o ano inteiro, só que você pode fazer menos, digamos assim. Ou você pode fazer essas coisas durante o ano inteiro e na Quaresma você só aumenta
a intensidade, digamos assim, né? Mas tem que ter continuidade, senão acaba meio que desperdiçando, né? Muito bom, muito bom. Padre, leituras que a gente poderia fazer na quaresma para trazer essa aproximação com Jesus? Olha, claro que a leitura mais importante é diretamente da Bíblia, né? De modo especial, os Santos Evangelhos são. E de preferência até o Evangelho do dia. Hoje é muito fácil, você tem aplicativos que tem ali o Evangelho do dia. O site do Vaticano entrega também o Evangelho do dia e uma interpretação, né? Isso, depois, se você quiser, aí você pode rezar a partir daquele Evangelho, né? O que Deus tá dizendo, o que o texto tá colocando para mim. O que isso me inspira a rezar? A pedir por mim, a pedir pelos outros, a agradecer, a louvar a Deus, né? A oração que se inspira na palavra de Deus. E, além disso, se você quiser fazer mais ainda, eu indicaria o site do Vaticano. O Papa, todas as quartas-feiras, ele tem uma chamada de audiência geral. Popularmente se fala catequese. É uma espécie de uma palestra que o Papa faz sobre um determinado assunto. Agora, por exemplo, ele começou agora, no começo de janeiro, no começo do ano, sobre o Concílio Vaticano II, que foi o grande acontecimento da Igreja das últimas décadas, né? Foi onde a Igreja se modernizou no bom sentido da palavra, digamos assim, né? Colocou a mensagem do Evangelho de uma maneira mais própria para o homem de hoje, né? Perfeito. Então, ler o Evangelho do dia, interpretar aquilo, fazer o jejum de acordo com a sua condição aí de casa também, né? Falei pro padre agora que eu tô grávida, eu não tô fazendo a quaresma dispensada. Eu tô dispensada, mas eu tirei a coquinha, né? Tirei a coquinha aí, porque alguma coisa sempre dá para tirar. Teu filho agradece. Exatamente. E, de repente, procurar o site do Vaticano para ter essa catequese toda quarta-feira. E tem outras coisas também, tem outras mensagens, tem outras Ir coisas. à missa é importante, né? Sem dúvida, a participação presencial, in loco, é insubstituível, né? Porque ali você está rezando com a comunidade, você está ouvindo a palavra de Deus, você está expressando tua oração, você está cantando, você tá junto com os irmãos. Isso o Papa também fala nessa mensagem, né? Que não se vive a quaresma sozinho, isolado. Nós caminhamos como um povo, como uma família, como uma comunidade. Perfeito. Padre, muito obrigada. Muito de nada. Acredito que tenhamos esclarecido várias coisas sobre a quaresma. Esperamos. E a gente se encontra por aí também, né? Quando precisarem, estamos às ordens. Muito obrigada, gente. Esse foi o Vista Fina de hoje. E eu te espero na quarta-feira, sempre com assuntos do dia a dia e muita curiosidade. Obrigada, padre. De nada, Deus te abençoe. Amém. Nós todos. Até mais. Tchau, tchau.